Esse jogo contra o Bahia, ele é um jogo que eu acho que o Atlético ele tem que poupar, mas ao mesmo tempo eu acho que é um jogo perigoso. Não acho que seja um jogo perigoso pique Fortaleza. Acho que o Bahia ele tá num nível inferior. Mas mesmo assim, você enfrentar um time de Série B, eu acho que pode passar uma falsa impressão de facilidade, uma falsa impressão de que o jogo ele tá na sua mão. Óbvio, o Atlético poderia pegar adversários muito mais difíceis, sabe? Eu acho que de todas as possibilidades, talvez o Atlético ele tenha pego o adversário mais acessível. Mas mesmo assim, a Copa do Brasil ela tá num nível tão legal essa temporada que mesmo o adversário mais acessível é um adversário chato. Na temporada passada, nessa fase, a gente pegou, se eu não me engano, o Atlético Goianiense. Acho que o Atlético Goianiense da temporada passada é mais time que o Bahia essa temporada. Mas eu acho que existe um fator ali emocional desde 2018 nos confrontos entre Atlético e Bahia que trazem uma dificuldade maior para esse jogo. Mas mesmo com todas essas preocupações, eu acredito que o Atlético ele deve poupar, principalmente Davi Terãs, sabe? O Terãs ele já vive um processo de queda técnica muito alinhado com essa questão da queda física. Acho que ninguém tem dúvida disso. Desde que o Filipão chegou, o Terãs basicamente esteve em campo todo o tempo do mundo. E não adianta falar que o Terence é preguiçoso, não adianta falar que o Terence é sono, sabe? É um jogador extremamente decisivo, foi importante e decisivo em todos os momentos que o Atlético precisou dele na temporada. Eu acho que é só caçar um motivo pra dar uma cutucadinha no jogador, sabe? Mas provavelmente quem vai substituir o Terence caso ele venha a ser poupado vai ser o Vitor Bueno, né? Um Vitor Bueno que é, recebe algumas críticas, recebe essas críticas de não ser tão dedicado, ser um pouquinho preguiçoso. De certa maneira eu até concordo em algum aspecto, e eu vou explicar qual o aspecto que eu concordo, qual o aspecto que eu discordo. Mas eu acho que é necessário você ter o Vitor Bueno em campo nesse jogo contra o Bahia. Óbvio, se a gente tivesse o Marlos à disposição, seria o Marlos, naturalmente. Você teria até uma concorrência mais justa, uma concorrência mais equilibrada entre, entre Terãs e Marlos, né? O Marlos, pra mim, é mais jogador que o Terãs. O Marlos, bem fisicamente, seria titular do Atlético. A questão é que é um jogador que tem um problema muito sério de saúde e é difícil você se recuperar de uma pubalgia ou você ter condição de jogo quando você está falando de um problema no pubis, né? Uma pubalgia que já interrompeu a carreira de muita gente. Nem mesmo o Citadini, ele está 100%. É um jogador que não tem tanta condição de jogo ainda. Então eu sinto assim, o Vitor Bueno é famoso é o que tem. Mas será que o que tem é ruim? Será que o que tem não presta? Porque o Atlético ele investiu, seja em pagar pela contratação de jogador, seja pagar um salário maior para você ter um banco mais robusto, para quando você precisar poupar, poupar não virar um sacrifício, poupar não virar algo impossível, sabe? Poupar virar basicamente ali algo que você tem condição de fazer. E eu acho que com o banco que o Atlético tem hoje, ele tem condição de poupar em várias posições, inclusive o Terence. Porque, sendo bem sincero, eu gosto do Vitor Bueno. Então vou pedir para você deixar o like, todo aquele ritual, like, comentário, se inscrever no canal. A gente está na batalha para bater aí 20 mil inscritos, então conto muito com a ajuda de vocês. Vou pedir também pra galera dar uma moral pros nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e United Gym. Lembra de apostar nessa rodada de Copa do Brasil usando o código 3 pontos na KTO. 3 numeral pontos que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então, assim, a pergunta do vídeo é: o Vitor Bueno ele tem condição de substituir o Terence para esse jogo contra o Bahia? Eu acho que a gente tem que pensar no seguinte: todo mundo ele vem rendendo melhor com o Filipão do que vinha rendendo com outros técnicos. Então acho que se você tirou uma conclusão sobre o Vitor Bueno enquanto o Carille estava aqui, enquanto o Valentim estava aqui, eu acho que você pode deixar um pouquinho essa conclusão de lado e reavaliar. A gente vê um Kelvin crescendo, a gente vê um Christian crescendo, a gente vê um Cirino crescendo, a gente vê um Pablo crescendo. Por que não o Vitor Bueno? Por que não o Vitor Bueno, que teve bons momentos na temporada, não pode ser mais um nome dessa lista e naturalmente virar mais uma opção que tá com a setinha virada para cima, como a gente sempre brinca, como era na época de videogame, sabe? O Filipone vem tendo muita influência no que esses jogadores eles vêm rendendo. Então, acho que o Vitor ele pode ser mais um dos nomes. A gente vai jogar um jogo que, se a gente condicionar o jogo como o Bahia quer, vai ser um jogo de transição muito forte.
Jogo de transição direto, é o estilo do Guto, sabe? O Guto gosta desse estilo, vai e volta, vai e volta. É um time que tem muita velocidade, com o Davó tem muita velocidade, com o Marco Antônio que não deve jogar, mas tem o Raí Nascimento ali, tem algumas peças, tem o Jacaré que incomoda a todo momento. Então acho que a gente tem que ter jogadores também capazes de pegar a bola, esfriar o jogo, cadenciar o jogo. A gente não tem que fazer o jogo que o Bahia quer. A gente tem que fazer o jogo que o Atlético acha importante. A gente tem que botar uma hierarquia no jogo. O Atlético é mais time que o Bahia. Então o Atlético vai ser o time que propõe o jogo e o Bahia vai ser o time que reage ao jogo. E assim, é muito diferente propor a atacar e reagir a defender. A gente pode, igual fazer no jogo contra o Fortaleza, reagir, propor o jogo de se defendendo. O Atlético definiu como o Fortaleza ia atacar naquela partida. Mas eu acho que a gente precisa ter esse cara do respiro. A gente precisa ter esse cara que prende a bola, toca ali, retém a bola no campo de ataque, acelera, desacelera o jogo quando é necessário. Teve um jogo que eu fui, inclusive, eu tava no estádio nesse jogo, foi contra o América Mineiro. Cara, eu gostei muito do jogo do Vitor Bueno. Era esse cara que recebia a bola dos volantes. Acho que o Atlético ele joga até com 3 volantes e o Vitor Bueno nesse jogo. O Vitor Bueno joga como segundo atacante flutuando, né? Ele recebe a bola, ele pausa, ele acelera, ele ativa os pontas, sabe? Eu gostei bastante daquele jogo do Vitor Bueno. E é um Vitor Bueno que também ele vem de um momento interessante, né? É um Vitor Bueno que ele vem de um Atletiba, de um clássico, onde ele entra e é importante, participa do lance do gol e entra com muita vontade. Essa questão do Vitor Bueno ser um jogador sem vontade, eu acho que a gente precisa dar o nome certo aos bois. O que é ser sem vontade? Porque eu concordo que o Vitor Bueno não seja o jogador mais intenso do elenco do Atlético. Não seja aquele jogador que o jogo ele vai lutar a todo momento. É um jogador de jogo mais cadenciado, um jogo mais tranquilo, sabe? Eu acho que isso pro torcedor do Atlético pode soar como displicência, mas não é. Assim como não é o Terãs, assim como não é o Abner. É só característica do jogador. O torcedor do Atlético ele precisa entender que ele vai ter um Hugo Moura, que ele vai ter um Canóbio, que ele vai ter um Nico, que vai ser esse jogador da raça, do vamos querer. Mas ele vai ter um jogador de botar a bola no chão, respirar e desenvolver jogo. E os dois estilos de jogador, eles são importantes. Uma coisa ela não está ligada à outra. E eu concordo que o Vitor Bueno ele teve jogos ruins. O Vitor Bueno contra o Fortaleza ele entra muito mal. O Vitor Bueno contra o The Strongest, quando ainda era o Carille, ele entra muito mal. Mas o Vitor Bueno tem bons jogos também. O amistoso que o Vitor Bueno faz contra o América Mineiro, muito legal. O jogo contra o América Mineiro, muito legal. Sabe, o Vitor Bueno contra o Libertad entra bem. O Vitor Bueno contra o Caracas, ele entra bem. O Vitor Bueno contra o Juventude, ele entra bem. Então, assim, o cara tem 11 jogos pelo Atlético. Tem 3 gols. No total ali são 5 participações em gol em 11 jogos. Óbvio, a maioria foi contra o Tocantinópolis. Mas o que eu quero trazer aqui é, se for para recortar, fazer um recorte dos poucos momentos que o Vitor Bueno esteve em campo, o Vitor Bueno teve mais momentos positivos do que momentos negativos. E assim, eu não gosto de ficar definindo o jogador como preguiçoso ou raçudo. Como eu não gosto de protagonista e coadjuvante, como eu não gosto sei lá, decisivo e pipoqueiro. O futebol ele é muito mais complexo que isso. O futebol é um jogo, cara, que ele é tão gostoso pra gente entender cada detalhezinho. Não precisa ficar taxando com uma palavra só. Ah, preguiçoso. Ah, sei lá o que. Sabe? O Vitor Bueno é um cara que, como eu falei, ele tem essa capacidade de cadência de jogo. É um cara que flutua bem nas entrelinhas. Vem buscar bem a bola nos pés dos volantes, como foi no Atletiba. Sabe? Um jogador que tem boa batida de média a longa distância. Um jogador que sabe entrar na área. Pode ser esse segundo atacante em vários momentos, mudando um pouquinho o esquema tático do time. Então, um Vitor assim, que eu acho que ele não tem que ser o protagonista da equipe. Se o Vitor Bueno fosse o nosso camisa 10, eu estaria preocupado. Aí eu estaria 100% com vocês. Estaria extremamente preocupado. Falar, fudeu. Esse cara ele não é jogador para ser camisa 10 do Atlético. Mas a partir do momento que é um jogador ali, terceira, segunda opção do banco de reservas, e entrar em momentos específicos, e lembrando, o Atlético ele tem um jogo difícil. Mas o Atlético ele tem um jogo contra um time de Série B. Eu acho que nesse contexto o Vitor ele pode ajudar sim.
Eu gosto do Vitor Bueno, acho um jogador assim que ele é subvalorizado pela torcida Atlético. O Vitor Bueno com alguma sequência assim, e ele querendo como ele quis no jogo contra o Curitiba, como ele quis no jogo contra o Juventude, como ele quis no jogo contra o The Strongest, contra o Caracas recentemente, é um jogador que ajuda. Não é um jogador que ajuda.